Já entrei. Tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo. Tá me ouvindo bem? Tá me vendo bem e ouvindo? Super, Aqui tá super. ótimo, aqui tá tranquilo. Bom, Monique, em primeiro lugar, obrigado por participar do Music em Rede, aceitar o nosso convite aqui. Digo isso em nome da equipe toda aí do Rodolfo, a Fernanda, nossa produtora, a Jean, o Josi. E que legal que você vai poder bater esse papo aqui com a gente. O pessoal vai entrando aí, mandando perguntas, a gente vai aos poucos conversando. Mas, de qualquer forma, obrigado aí pela Obrigada pelo disponibilidade. convite. Valeu! Obrigada a você. Nesse momento é sempre bom a gente conversar, né? Trocar ideias do que está acontecendo. E essas lives vieram para fazer esse bem no final, que eu acho que vai perdurar. Total, Encontros né? como esse, né? É, a gente vai. Exatamente, né? As lives aí estão ocupando um espaço de conforto e aconchego, de certa forma, né? De alguma forma tem esse papel. Sim. Bom, mas pro pessoal aqui que não te conhece e veio pelo Música em Rede, você poderia se apresentar rapidamente para o pessoal saber um pouco mais o que você fez, com que você atua exatamente? Bom, meu nome é Monique Dardenne, né? Trabalho com música há quase 15 anos. Já atuei em diversas áreas da música, então eu comecei como booker e fazendo management de artistas da música eletrônica. Depois eu me aventurei, não, né? Aprendi a fazer live streaming, trazendo o Boiler Room para o Brasil, que é uma plataforma de música underground bem grande, inglesa. Fui label manager do School Music. Enfim, nesse meio tempo também várias coisas rolando, parte de curadoria musical também, sempre fiz. Aí até que eu foquei, né, no Women's Music Event, que é a minha plataforma de música voltada ao protagonismo da mulher. E sou também curadora do CCSP. Comecei lá esse ano. Então é basicamente isso. Basicamente, já passou por quase Basicamente. todas as funções aí da música, né? Mas é bom, né? Porque é uma visão. Tá tudo interligado, interseccionado, né? Às vezes o pessoal às vezes não tem uma visão de que, na verdade, quem faz a curadoria também tem uma visão de booking, também tem uma visão de produção executiva, também tem uma visão de direção artística, né? E esses caminhos se correlacionam, né? Sim, quando eu comecei lá, né, há 15 anos atrás, a gente basicamente estava formando os processos de profissionalização, digamos assim, das agências, dos bookings, então, de como se fazia uma logística, de como se recebia um DJ e fazia um rider. Então, assim, eu participei muito desse processo, digamos assim, né? Aqui, hoje a gente ainda está profissionalizando, mas há 15 anos atrás a gente estava aprendendo, porque a nossa área não existe faculdade, né? Hoje Não. em dia, nós damos os cursos, quem está aí no mercado há 15, 20 anos. É, exatamente, essa falta de um de ser uma coisa acadêmica, de fato, aceita pela academia tradicional, causou muito empecilho aí, eu acho, para o mercado musical brasileiro como um todo. Mas, bom, falando um pouco da sua experiência, eu queria que você contasse aqui para o pessoal essa sua trajetória, pegando dentre essas todas as atividades que você já fez e faz no mundo da música, queria que você comentasse um pouco a parte do booking e gestão de carreira, que eu sei que você teve uma trajetória bem legal aí e acho que vai poder, inclusive, compartilhar uma cena que você até comentou que você vem mais da cena eletrônica Da música e eletrônica. é algo que é uma cena gigantesca, né? Gigantesca e que muitas vezes como os nichos e nichos não se cruzam. A gente acabou de falar do funk, etc. Mas enfim, queria que você comentasse um Sim, pouco. sim. Naquela época, quando, enfim, eu falo 15 anos, a cara de nova, né? Mas assim, a gente começou realmente os processos de contratação, então as agências formais começaram a aparecer, os contratos começaram a ser feitos, porque era tudo meio que no boca a boca, né? Então, assim, fechou um cachê, você não tinha uma formalização do rider, você não tinha uma formalização de que tipo, se
de pagamento, era tudo recebe na hora. Então, assim, esses processos, eles foram... Tem uns cachorros aí. Eu vou até mutar, porque é aqui mesmo, mas eu, Não, infelizmente fica eu não tenho tranquilo. muito o que falar. Não, relaxa. Eu achei que era aqui, mas aí. Aqui. Então, assim, eu passei 4 anos trabalhando numa agência que era uma das maiores agências do Brasil de representatividade da música eletrônica e fazia um festival que bucava 60 artistas por edição. Tinha um público de 30 mil pessoas. Então, se você for pensar isso há 15 anos, já era uma coisa muito grande. Então, a gente era uma empresa familiar, mas a gente teve que se profissionalizar. Então, assim, eu trabalhei com muitos artistas nacionais que nós fizemos através do festival, os nossos artistas também, porque era uma estratégia, né? A gente tinha lá um evento enorme, então a gente colocava os nossos artistas, que eram muito bons, nos melhores horários. Então, assim, você forma, né? Obviamente, cresce o o público, tem muito mais visibilidade. Então, a gente fazia parte dos bookings e aí eu comecei a fazer a parte de management, de gestão de carreira, muito intuitivamente. Porque isso a gente está falando, eu tinha 20 e poucos anos. Eu fazia direito, mas eu acredito que já era uma coisa que já estava dentro de mim. Eu já era muito ligada, assim, em tendências, pesquisava muito. Então, foi uma coisa que já... tinha alguns artistas mudando de estilos. Eu fiz essa transição, artistas com nome na época que tocavam trance estavam mudando para o house. Então eu fiz essas transições muito junto com eles, muito intuitivamente. E na música eletrônica não tinha essa coisa do empresário, do manager, né? E o gestor que se fala hoje em dia, porque antigamente era o empresário mesmo. Sim. Então, não se dava esse nome, né? A agência ela tinha um papel de booking e fazia essa gestão, mas era uma coisa só. Depois que na música eletrônica isso foi começando a se separar. Eu tenho gestor da minha carreira e eu tenho várias agências que me vendem, né? Até 3, 4 anos atrás isso não era entendido. As pessoas achavam que era a mesma pessoa, o booker e o manager, né? E como manager, eu trabalhei alguns artistas de música eletrônica, inclusive a DJ Ana, que hoje ela é a maior artista de música eletrônica e produtora do Brasil, ela não mora aqui. Todos os maiores festivais do mundo ela estava lá, tá lá para tocar, quer dizer, tava, né? Porque foi cancelado, todos cancelados. E a minha última artista, eu sempre trabalhei com música eletrônica, né? Fazendo essa parte de gestão de carreira. Aí eu trabalhei a Mariana Mello, que é uma rapper, durante 2 anos. Ela só tinha um single lançado no YouTube, que tinha mais de 1 milhão de visualizações. E aí eu comecei a fazer ela existir como artista mesmo, né? Porque ela também, ela nunca foi modelo, mas ela naquela época de influenciadores, digamos assim, ela era de Santos, e ela tem uma presença, um rosto muito marcante e tal. E ela cresceu por isso também. Então, essa transição de uma influenciadora, digamos assim, para uma artista, foi o que eu fiz com ela. Então, a gente fez muita coisa legal, principalmente também com publicidade, campanhas publicitárias bem grandes. Então, foi uma artista que eu tive em 2 anos, assim, curto prazo, um resultado muito grande. Que legal. É isso, né? Você acaba, a gestão de carreira, ela é muito trabalhosa, né? Ela tem uma dedicação muito intensa. É difícil, né? A gente até comentou eventualmente que é difícil tem que ter uma equipe, um suporte para conseguir ter sim. mais de 5, 10 artistas, é uma loucura, né? Mas legal. Agora, falando um pouco sobre, acho que 2 projetos que você participou que foram muito legais. Um deles é o selo Skol, eu falo selo, mas eu sei que o pessoal fala plataforma Skol Music, né? Não sei se é selo ou plataforma é o jeito correto de falar. Que você foi para os publicitários é plataforma, para plataforma. selo. É selo, né? Imagina, até porque tá lá Label Manager, selo. Né? Então, você foi Label Manager do Skol Music, que foi um projeto que você pode me corrigir. Ele se iniciou em 2012, mais ou menos, por aí, né? 2013, se não me engano.
Agora eu tô... Olha, acho que foi 2013, 2014, Ah, tá, um assim. pouquinho depois. É, E foi um um projeto bem pouquinho legal depois. que você vai poder falar um pouquinho dele, mas que abarcou diversos artistas e inclusive trouxe uns nomes que até hoje se consolidaram, né? O Jalu, o Tropiquilas também estava no selo, Mamundi, Bugarins. Queria que você contasse pro pessoal como é que foi essa experiência e também dessa transição, né? Sim. De ter caído como label manager, né? De uma marca grande. Sim, eu nunca tinha eu sempre fui o lado do artista, né? Da artista, eu nunca tinha sido o lado da gravadora, do selo. Então, quando surgiu esse convite, foi incrível, assim. Primeiro era, na verdade, para fazer relações internacionais, e aí a label manager saiu, e aí me colocaram como label manager. Eu falei, olha, eu topo tudo, porque eu sou tipo, eu gosto de desafios. E foi incrível, assim, porque era realmente um projeto da marca Skol, um projeto de marketing, mas assim, era a gravadora perfeita para os artistas, porque você tinha um budget onde você entregava no artista, pagava produção, marketing, e a marca não queria o sucesso do artista. Não queria, não precisava de venda, de shows, de nada. Então, assim, a gente tinha uma liberdade assim criativa muito legal, né? Óbvio que tinha as entregas e tal, mas eu era do time do artista, eu nunca fui o time dos publicitários. E trabalhei com pessoas incríveis, que nós tínhamos 3 selos, então eu trabalhei direto com Miranda, com Dudu Nossa, Marotti, com Zé Gon. nossa, o Dudu Então, passou por assim, aqui, inclusive. O Dudu participou aqui do passou Skinhead. super amigo Fofo. meu. E então eles eram os diretores e eu organizava toda a agenda de lançamentos, estratégias, eram muitas agências interligadas, a Vice fazia o conteúdo, a FNASCA fazia a parte de era a agência publicitária da escola, a B Ferraz era quem administrava o projeto e eu estava ali no meio. Então foi uma experiência incrível, porque eu também me profissionalizei muito por ter passado por uma agência de publicidade, porque às vezes a gente na música é isso, todos nós somos artistas, por mais que eu não seja, né? Eu também tenho essa coisa criativa muito forte. E às vezes o vender, o olhar publicitário, eu fui ter mesmo quando eu trabalhei lá. Então foi uma experiência incrível. Aprendi muito sobre música, óbvio, né? Trabalhando com Miranda, trabalhando com Dudu Marotti, trabalhando com Zé Gon. Então, sentava com eles, desenhava as estratégias de lançamento de todos os artistas, datas, ações. Foi realmente uma escola, assim, para mim. E foi aí que eu saí da música eletrônica e comecei a trabalhar com vários estilos musicais. Foi a partir do School Music. Então, trabalhei com a Carol Conká. Toda a estratégia, Ah, com inclusive eu dou K. um workshop sobre gestão de carreira, e aí a estratégia do Tom Bay, ela tá toda lá, destrinchada. E eu conto como aconteceu, porque foi uma música trabalhada durante 9 meses. Que legal. Aí você usa a música Então, de exemplo para falar toda a estratégia exato. feita lá. Desde o lançamento até tudo que a gente fez em cima dessa música. Né? Até o momento que ela estourou e que ganhou o videoclipe com a Condzilla do Multishow, do Prêmio Multishow. Nossa, peraí que eu me perdi. Aí, bom, é isso, você estava trabalhando School Music. School Music. Então, e aí eu fiz toda essa coisa, né? School Music foi Carol Conká, o Tropiquilas, Felipe Rett, Jalu, Mamundi, Mamundi, Bugarins. Bulgarins, Aldo, que é uma banda também que é mais Funk Fest, enfim, foram muitos artistas de estilos diferentes, foi incrível, uma experiência maravilhosa. E ao mesmo tempo, eu ainda tinha minha agência, né, que ela funciona até hoje, e eu era diretora do Boiler Room no Brasil. Era uma loucura, sim, estava grávida também. A gente conseguiu administrar tudo. Caramba, e é exatamente esse ponto que eu queria chegar depois, mas desculpa te interromper, depois falar exatamente
do Boiler Room, que eu sei que é a mesma época, né? Inclusive, né? Mais ou menos a mesma época, né? Foi exatamente a mesma época. Então, foi 2013, novembro de 2013, eu fiz o primeiro Boiler Room no Brasil. Eu fiz... Foi muito engraçado, porque quando eles me convidaram, foi o diretor Latam, falou, nossa, eu quero muito que você seja a pessoa no Brasil e tal. Porque, assim, é muito engraçado. Sempre eu nunca participei de nenhuma máfia, de nenhum clubinho. Então, eu sempre fui uma pessoa neutra e de personalidade. Então, eu nunca tive rabo preso de ter que botar aquele DJ ou aquele produtor, porque não, então eles gostavam disso no meu trabalho. E eu sempre fui uma pessoa querida. Então, assim, putz, vai ser uma pessoa que vai abrir, que vai receber o projeto, vai botar ele para andar sem interesses por trás. Justamente pelo fato da música e pelo projeto. Então, eu acredito muito que eles me convidaram por causa disso. E aí eu lembro que eu fiz aqui o primeiro sem dinheiro, foi assim, com uma internet terrível. E os ingleses, o Boiler Room tinha uma estética mais suja, cheia de cabo, mas era uma super produção. Total, Eles super tinham um produção. negócio assim que a estética era aquela, mas a internet, a conexão, tudo tinha que estar perfeito. Até o controle da luz, às vezes a gente queria um pouco mais de qualidade, deixava uma luz mais clara e eles pediam para baixar de lá. Era tipo, eu nem lembro se era o WhatsApp, acho que era o WhatsApp, WhatsApp que a gente se Messenger, né? falava. E é louco, né? Era Porque Skype. não faz tanto tempo, né? Parece que a coisa andou muito rápido nos últimos 5 anos mesmo. Não. Mas, aliás, para o pessoal aqui que não sabe o que é o Boiler Room, ele foi um projeto que, você pode me corrigir também, né? Ele é, né? Ele é um projeto londrino, ele é de Londres, né? Acho que ele lançou em É uma 2010. web TV. É uma web TV de música. Antes era muito focado em música eletrônica underground, mas aí eles foram trabalhando muito músicas. Por exemplo, eles vinham para o Brasil, eles queriam a música do Brasil. Então, não virou mais essa coisa eletrônica que era no começo, na verdade, que era uma coisa Sim. mais fácil de se transmitir. Depois eles começaram a trabalhar com bandas. O próprio Tom York, lá no começo, fez um DJ set. Então, tem vários artistas famosos também. Porque era isso, né? Era uma coisa muito simples. Era uma sala onde rolava uma mini festa e ela era transmitida. Com DJs. Então, assim, o lance com DJs ou live PAs, né? Que não é Sim. live, que hoje em dia era a música ao vivo, a música eletrônica ao vivo. E não era uma disposição tipo o DJ em cima e as pessoas embaixo, era todo mundo numa sala compartilhando. Tanto que esse formato que se tem da cabine na frente, da cabine aqui, e as pessoas aqui atrás curtindo, é muito Boiler Room que lançou essa tendência, assim, digamos. E aí as transmissões foram ficando muito grandes e famosas, os artistas que tocavam, os seus cachês subiam. Não, eu tenho um Boiler Room gravado. Então era assim, se você tinha um Boiler Room, você já dava uma hypada. E a gente lançou muito artista no Boiler Room. É um baita era uma material, né, plataforma... para apresentar, né? Pra botar, né? Era muito... Nossa, foi muito incrível, assim, os tempos áureos. Porque, obviamente, depois começaram a surgir outras. E, obviamente, também eles queriam pagar os custos. Então, começaram a entrar as marcas. E aí você começa a fazer um projeto mais com uma cara de uma marca. Aí você faz um projeto proprietário. E aí acaba que descaracteriza, obviamente, o que começou. O que atraiu o Porém, público, a né? gente Assim, de tinha... fato. Mas assim, naquela época, 5 anos atrás, a gente tinha... A minha audiência era de 200 mil pessoas ao vivo assistindo no Nossa. mundo. É o famoso Não é live de 1.000 pessoas. Hoje É eu o- vejo o pessoal, nossa, deu 10 mil pessoas na minha live simultânea. Eu falo, cara, 5 anos eu tinha 180 mil, 200 mil. Era audiência massiva Tinha menos do live mundo, também, né? Era né? uma, acho que era, foi o início das lives, talvez do live stream, né? Não sei exatamente quando começou, mas a gente fala em live, mas já existe faz tempo a live, né? E o Boiler Room talvez seja o maior exemplo Sim, disso. já. Sim, também. E foi uma loucura, porque assim, quando a gente lançava o evento, era um evento, as pessoas esperavam
pela transmissão. Que louco. Então, era um evento mesmo. A gente lançava lá, era uma coisa de compartilhamento, era uma loucura. Mas as festas eram para poucas pessoas, né? As Ou ao festas eram vivo? para poucas pessoas, 30, 50. Então era isso também. Às vezes eles abriam tipo 10 convites, ficava todo mundo maluco tentando, né, pegar esses 10 nomes. Eu lembro assim que eu cheguei a fazer um bem grande, que foi o meu último em Recife, que foi para 500 pessoas, 500 convidados, tudo de graça. Mas era uma loucura, assim. E às vezes você tinha, sei lá, eu fiz alguns boiler rooms para 80 pessoas. Eu tinha uma lista de 500 pessoas e você ficava por ordem de chegada. Então, assim, a transmissão começava às 5 da tarde, a gente abria às 4, tipo, 2 já tinha gente querendo entrar, porque sabia que... E a balada era um bafo. Então todo mundo queria ir, né? Ninguém queria perder, né? Que massa. E trazer um projeto assim que era uma que era uma novidade lá fora, aqui pro Brasil deve ter sido uma baita experiência, né? Trabalhar com os Não, foi um gringos também. case. Sempre é uma experiência Foi. monstruosa, né? Eles eram muito exigentes. Aqui na época você pode imaginar que a internet era muito ruim, muito ruim. Não tinha, imagina, como é que fala a internet a cabo não? Fibra. Em muitos lugares não tinha. Então a gente teve que aprender o que eles usavam lá e aqui a tecnologia era uma mochila onde você tinha um hub de vários modems. Então, para você ter 10 GB de upload, eu tinha que ter ali 5 modems. Sim. Que então, loucura, era né? uma loucura. Porém, e era isso, era um negócio grandão. E a gente fazia isso em qualquer lugar. Tanto que eu fiz em Manaus, em frente ao Rio Negro. Nossa. Tá aí na internet. Tá Depois, filmado quem quiser, esse? procura lá, Boiler Room Manaus. Sim, todos estão. Então, assim, eu fiz no Vidigal, quando nem tinha festa lá, no topo do morro, numa pousada lá, eu fiz em muitos lugares, assim, onde você nem imagina, levava, não era eu, obviamente, mas era um pessoal que fazia o live streaming, que a gente teve que aprender juntos, isso que foi muito legal. Porque eu também sou meio nerd, né? Não é tipo, vou contratar a pessoa, não sei, não. Então, Vamos tipo, aprender, eu né? quero entender também, com certeza. Não era eu que fazia, mas eu estava ali acompanhando 100% tudo, sempre. E foi incrível, assim. Eu só vou falar de um, que foi um que me marcou muito. O DJ Mark, você deve conhecer. Nossa, claro. Acho que a ele minha é opinião, uma ele é um dos lenda, maiores né? DJs do mundo, assim, tipo, a minha opinião, Ele assim. ele é. Sim. E aí eu virei pra ele e falei, Marquinhos, a gente vai fazer um boiler room na sua casa. Ele, imagina, você tá louco? Eu falei, vamos fazer na tua casa, na sala da tua casa. Você convida lá 20 amigos, a gente faz 3 horas de transmissão ao vivo. Primeiro você começa com influências, as músicas que te influenciaram na vida. Depois você toca, primeiro brasilidades, depois influências e depois drum and bass. Beleza, vou fazer. Tá aí, tá gravado. Deu mais de 200 mil pessoas ao vivo. Nossa. Então, assim, foi uma muita loucura, gente de fora sabe? do Brasil. Muita gente de fora do Brasil. Muita gente, a Né? maioria das pessoas de fora. Porque a transmissão era pela página. A transmissão era pela página oficial da Boiler Room. Só uma dúvida, isso era. O live stream era tipo Facebook ou era uma página específica que você entrava no site? Então, essa coisa de derrubar. Já passei por isso lá 5 anos atrás. A gente fazia no YouTube. Então, a gente fez muito tempo pelo YouTube. Não caía. Aí, quando começou a cair, a gente começou a fazer no Dailymotion. E aí, só que assim, a maior audiência sempre foi YouTube, né? Sim. E aí a gente começou a liberar as faixas. Como a gente tinha um jurídico em Londres, eles liberavam as faixas. Então, a gente mandava o set list. E aí, eles deviam ter algum acordo com o YouTube que não derrubava. Depois, passado a live, a gente mandava o set list e eles liberavam. Que trampo de clima isso, né? Porque, cara, quantas músicas são tocadas por um DJ num set, né? Não sei quanto tempo que era também de set, mas... Era 45 minutos, assim. Eram 10, 15 músicas, não era muito. Mas era tudo liberado. Então, o que o pessoal tá passando hoje...
A gente passou muito há 5 anos atrás. É, mas é muito, muito legal, muito interessante e ver que, na verdade, esses formatos já existiam, né? Eles só foram talvez consolidados, né? Validados agora por uma questão de necessidade, inclusive, né? Mas eles já existiam e já faziam sucesso e já batiam recordes, já batiam números. Bem legal. E Bom, não só de audiência, mas de investimento também, porque sim, eu tive marcas, né? investimentos altíssimos das marcas na época. Total, audiência, né? Audiência traz investimento, né? Número, de certa forma. Bem legal essa experiência. E mudando um pouquinho de assunto, mas seguindo essa linha cronológica das suas atividades profissionais na música, depois do Boiler Room, você foi uma das cofundadoras do WME, que não é só um evento, né? A gente sabe que ele tem aí diversos braços, além do evento anual, que é maravilhoso, já pude participar. Inclusive, ano passado foi na Audi, foi muito legal. Queria que você contasse aqui para o pessoal o que é, né? Não é só o evento, né? O que é o WME e quais são, se tem algum planejamento para o futuro, porque a gente sabe que era um evento, pelo menos a parte do evento era de encontro físico, né? E, enfim, que você contasse um pouco pro pessoal sobre esse projeto. Bom, o WME, o Women's Music Event, é uma plataforma de música voltada ao protagonismo da mulher. Então, ele surgiu lá em 2016. Em 2016, entrou no ar, acho que foi finalzinho de 2017. Agora eu sou péssima para anos. Sou eu e a Cláudia Seff. A Cláudia Seff é uma jornalista de música, tem aí 3 livros lançados, também atua bastante na música eletrônica. E aí nos juntamos por uma necessidade do mercado, porque foi um momento que a gente parou para pensar onde estão as mulheres ao nosso redor, como a gente pode fazer com que os nossos trabalhos sejam mais nós tenhamos mais interação com essas mulheres. E aí, nesse momento, a gente parou para ver que a gente não conhecia tantas mulheres do mercado, que a gente sempre trabalhava com os mesmos profissionais que eram sempre os homens. As mulheres na música sempre estavam mais no backstage da música, no back office, digamos assim. Então, fazendo os contratos, a logística. Então, mulheres donas de agências, mulheres empresárias, artísticas, quase se não se tinha, a gente não tinha conexão com elas. Advogadas. Então, eu criei, depois de um projeto que a gente participou, eu criei um grupo no Facebook chamado Mulheres na Música. E aí, antes do WME, a gente começou a adicionar um monte de mulheres, comecei a fazer uma planilha de quem eram essas mulheres do mercado, produtoras musicais, engenheiras de áudio, roads, advogadas de direitos autorais, artistas. E aí, dali, começaram a rolar várias conexões e projetos paralelos, até que tinha umas 600 mulheres, eu e a Clau. A gente não era muito próxima, mas a gente sentou e falou, por que a gente não faz alguma coisa nós duas? Vamos trazer essas mulheres do grupo para o físico, vamos criar uma conferência. E aí a gente pensou no Women's Music Event, um nome em inglês justamente por causa de poder ampliar, né, internacionalmente. E aí, então, surgiu como um site. Primeiro a gente lançou um site com notícias. Então, essas mulheres que estavam no grupo, elas abasteciam a gente com notícias, inclusive a Paty Palumbo, ela escreveu uma matéria sobre um álbum da Gal Costa. Então, todo mundo começou a realmente ajudar aquela coisa a andar, né? E não era tipo a matéria, como a Ludmilla está bonita, o que será que ela fez? Não. Então era assim, mulheres como empreendedoras musicais, como produtoras musicais em casa, mostrando seus estúdios. Então era nesse sentido, né, as notícias que a gente lançava. Aí a gente criou um banco de profissionais no site, onde qualquer mulher pode se cadastrar, você faz o seu perfil, e aí qualquer pessoa pode entrar, procurar nessas 30 profissões. Eu quero uma road em Manaus. Se tiver cadastrada, você vai achar. Que legal. Isso virou um aplicativo. Esse ano a gente lançou um aplicativo fomentado pela Budweiser.
depois de 5 anos, a gente tem 1.000 mulheres cadastradas do Brasil inteiro e que a gente ainda, né, vai continuar o nosso trabalho de conseguir colocar esse banco de dados aí, ter, sei lá, 20.000 mulheres do mercado da música e as pessoas não terem desculpas de falar, eu não acho uma mulher fazendo tal coisa. Então, essa sempre foi a nossa intenção. E aí, o evento físico são 2. Muitas pessoas conhecem a conferência e muitas pessoas só conhecem a premiação. Porque a conferência, hoje, ela é como se fosse uma conferência de música, está no calendário de conferências de música do Brasil. Porque ela não é uma conferência para mulheres. Ela é uma conferência de mulheres para o mercado. Então, é muito diferente. Você não tem assuntos femininos. Você tem assuntos sobre música, negócios e tecnologia, tendência. Então, e quem está no palco são mulheres. Porque, de fato, até hoje somos minorias, né? Somos minoria nos eventos, nas conferências. Isso está mudando, mas não está acelerado. Então, o WML, ele também é uma vitrine, né? Ah, eu quero mulheres falando sobre tal assunto. Ah, mas não tem. Se você pega lá os painéis do WME, você vai achar pelo menos 80 mulheres falando sobre 30 assuntos na música. Então, ele serve também como uma vitrine. E uma baita experiência profissional, né? Sim, sim. Todas muito. E aí também, para completar esse círculo, né? Porque a gente tem aí um banco de profissionais, onde a nossa intenção é abrir o mercado de trabalho. Então, fazer com que as pessoas procurem essas mulheres efetivamente ali no banco de profissionais. A gente tem um site que a gente gostaria muito de estar mais ativo, mas tudo é dinheiro, né? Então, assim, às vezes a gente foca em algumas coisas porque não dá para abraçar tudo. Mas essa parte de matérias, para noticiar o que essas mulheres estão fazendo, a conferência, que é conexão, troca de informação, enfim, informação sobre o mercado da música, e a premiação, que é onde a gente premia, mas não só mulheres, né? Eu acho que são classes, são profissões, porque a nossa premiação são 15 categorias, mas além de você premiar um melhor álbum, um melhor videoclipe, você tem compositora, você tem jornalista musical, você tem instrumentista, você tem empreendedora musical, você tem muitas categorias de profissões do universo da música que não se falam. Total. Entendeu? Nem nos prêmios tradicionais. Então a gente quis também dar, né, essa luz para todas essas profissões que acabam até sendo muito faladas até pelos homens, digamos assim, né? Então, sim, assim, é valorizar os trabalhadores da música. Super importante, e né? Mostrar esse ecossistema todo, tem um ecossistema gigantesco. A música. Até fiquei curioso que você falou que no site são cadastradas 30 profissões relacionadas à música, né? Sim. Muito legal isso, né? Para agora a música. Ter essa visão que realmente sim, o mercado musical é bem amplo, né? E assim, ele só acontece porque existem essas pessoas. Porque o artista, ele é genial. Mas assim, se ele não tiver toda uma estrutura por trás, cara, ele é genial, mas como que ele realmente acontece? Quem administra toda essa estrutura? Então, assim, o mercado da música, o artista, ele é muito maior do que ele. Ele tem muitas pessoas por trás que precisam ser valorizadas, que precisam ter né, os seus rostos mostrados ali. E é isso que a gente faz. E estamos mostrando quem? As mulheres. Porque quando se mostra essas pessoas, são a maioria homens, né? Então... E aí o WME, esse é o nosso 4º ano. Então a gente vai fazer a conferência. Era para ter acontecido agora em março. Então vai para o 2º semestre. Vai ser um híbrido de presencial com virtual. O público todo em casa. Então a gente só está esperando conseguir ter algumas diretrizes, né, da Secretaria da Cultura, enfim, do governo, para a gente conseguir falar exatamente como vai ser. Mas ele vai acontecer esse ano. É extremamente importante que aconteça, porque no 2º semestre a gente está com... né, todos os eventos foram cancelados.
a gente vai estar passando por esse momento que está acontecendo agora e a gente vai ter que falar sobre o futuro. Então, a gente vai precisar de discussões, a gente vai precisar de momentos que emocionem, a gente vai precisar de shows. Então, é isso que o WME vai dar, não só para as mulheres. E outra coisa, mais importante, a gente precisa do dinheiro sendo distribuído. Então, o WME acontece, os shows são pagos. Então, assim, as pessoas da técnica são pagas. Então, é um dinheiro que vai estar girando também no mercado. Tem que ser dito. Tem que ir além do discurso, né? Tem que dar, Com de certeza. fato, a distribuição, né? Em todos os pontos. Aí, acho que um fator que ficou claro em 2020 é esse, né? De vários lados, né? Além do discurso, oportunidades financeiras de monetização, inclusive. Legal, poxa, bem legal. Vamos acompanhar por aqui, pessoal que está acompanhando também. Eu vi que até responderam aqui, eu não conheço o Coelho Natália, falou que foda, mandou um coraçãozinho. Então pesquisem aí esse banco de dados, inclusive bem legal. Eu particularmente não sabia que tinha um banco com 30 profissões, fiquei até surpreso. Que massa, vou dar uma olhada lá, porque realmente a gente tem que sair da zona de conforto, né? Ir atrás de profissionais para ajudar a gente nos nossos projetos. Se a gente falar de produção musical, então talvez acho que o nicho que mais tem homem, né? E tem diversas produtoras musicais fantásticas que eu conheci ano passado, esse ano, e com certeza a gente tem que estar aí, né, fazendo isso que você falou, né, que é botar essa galera tão competente, tão... Dando visibilidade, né, abrindo o mercado. Total. Bom, vamos para a nossa última pergunta de hoje, que nosso tempo também já está quase no final. A gente, infelizmente, tem 1 hora, o Instagram derruba a gente. Você passa rápido ainda. Você assumiu agora a curadoria do CCSP, do querido Centro Cultural de São Paulo, que eu amo, no fundo do meu coração ali, frequento há tanto tempo, já vi muitos shows ali. E, inclusive, já fez curadoria de diversos outros eventos do próprio WME. Queria que você, infelizmente, rapidamente, porque a gente não tem tanto tempo, falasse aqui pro pessoal o que você leva em consideração quando você vai fazer uma curadoria. Quais são os pontos que te chamam a atenção? Quais são os seus nortes? Certo. Eu acho que na minha construção da minha carreira nesses 5 anos, principalmente por causa do WME, são 2 pontos: qualidade e diversidade. Então, essas são as minhas premissas do momento. Qualidade musical de trabalho e diversidade. Eu não consigo fazer absolutamente nada hoje se eu não penso, primeiro, qualidade e diversidade. E não é só diversidade de brancos, negros, indígenas, deficientes, classes sociais. A gente precisa ver tudo. Então, eu acho que é muito isso, tem que ser muito de verdade, porque não é cota, existem artistas fantásticos, com todas essas diferenças que eu falei. Então, eu acho que o meu trabalho hoje é muito pautado nisso. Está muito longe de ser perfeito, obviamente, mas assim, no Centro Cultural São Paulo, eu entrei em janeiro e a minha programação ia começar mais para março, porque eles ficaram um tempinho sem curador, e aí a Sala Dona Irã Barbosa, que era basicamente de shows, ela começou a receber muitos projetos das outras curadorias. Somos em 10 lá. Então, quando eu comecei a fazer os meus projetos musicais, era isso que eu pensava, né? Então, assim, não consegui, os shows não conseguiram começar a acontecer, porque a gente... Bem em março, né? Caramba. Porém, nesse momento, eu acho que o que eu tô trabalhando, se você pegar as minhas lives, os meus talks, eu acabei de lançar um projeto novo chamado Pitch CCSP para lançar artistas novos, onde eu pago cachê e a gente está fazendo vídeos, porque ao mesmo tempo que eu consigo dar uma renda para esses artistas, eu estou fazendo um puta material legal, e divulgando nomes novos. Daqui 2 semanas a gente vai fazer o Latinidades. Sim, CCSP, a gente 10 atividades. Já divulgamos o Latinidades umas 2 vezes aqui pelo Music in Rede, inclusive. Que legal. Então, o CCSP vai fazer, pensando também em conseguir dar renda para essas mulheres, em troca, obviamente, do conteúdo.
A gente vai fazer um festival também com artistas deficientes. Então, nesse momento, eu acho que, primeiro, tem muitas pessoas, né, muito vulneráveis, então a gente precisa pensar nelas. Se a gente consegue ter um pouco de dinheiro lá, que antes a gente nem conseguia pagar direito os artistas, agora não que a gente está super conseguindo, mas pelo menos essas atividades a gente está conseguindo fazer com que sejam remuneradas. Então a gente pensa na qualidade, mas também no momento que eles estão passando. A urgência, mas né? assim, a urgência exatamente, mas com muita diversidade. Eu acho que a riqueza do nosso trabalho é trazer essas misturas, é olhar para todos os lados, né? E muita pesquisa, porque eu não sou pop, o meu trabalho não é pop. Se você me seguir, se você seguir as minhas playlists, se você ver lá nos meus stories as músicas que eu gosto, não é pop. Eu não sigo playlist das mais ouvidas, não sigo. A minha pesquisa musical, eu sou chata, ela é muito feita por mim. Eu não deixo algoritmo nenhum me dizer o que eu tenho que ouvir. Então, isso também faz com que eu adentre muito, né? Nos sites, nos blogs, nas coisas menores, nos artistas da periferia, fora do que todo mundo está falando. Claro. Então, E deixa eu fazer uma pergunta, a aproveitando minha curadoria... Desculpa interromper, esse pitch com o CCSP para artistas novos, como que o pessoal que está acompanhando, como que eles fazem? Eles mandam um e-mail para o CCSP? Não, eu escolho a Ah, curadoria. você faz a... Ah, Na não, sim, verdade, digo, assim, o que se que eles se inscrevem, acontece? se eles se inscrevem, no caso. Não tem chamamento, não. Esse momento nem pode, na verdade. O que que acontece? Eu já tinha fechado 2 meses de pitch, porque a intenção era que artistas novos se apresentassem em showcase de 20 minutos. Eram 4 artistas por noite na Dona Irã. E Sim, aí eles iam se apresentar durante 20 minutos, os 4. E nisso a gente ia chamar produtores do mercado e os próprios fãs das bandas iam uma ouvir o som da outra. Então você tem aí uma troca. Então a intenção era essa, porque às vezes você levar uma banda muito nova naquela estrutura Adoniran não justifica a abertura. sim. Então, né, é um espaço muito grande. Então eu pensei nesse formato. E aí a banda às vezes não tem nenhuma hora de show. Em 20 minutos ela pega as melhores músicas e apresenta o trabalho dela. Bem na semana que ia acontecer, não rolou. Então, uma forma que eu achei foi de Reverteu, né? pedir um vídeo para esses artistas no isolamento. Ele conta quem é, que ele é ou ela, fala inspirações, tal. Manda esse vídeo para a gente e com o material já lançado a gente faz uma edição. Mas o mais impressionante é que, assim, o pessoal de comunicação do Centro Cultural, não sei se você já percebeu, tem uma linguagem muito moderna. Então, assim, eles são muito contemporâneos, inclusive a programação, não só de música, mas, enfim, de tudo, é muito contemporânea. E eles estão fazendo um material muito legal, de acordo com a qualidade do material que a gente recebe. Mas foi Sim, criada uma linguagem, né? Então, que isso é legal. muito incrível. Fica um material que você realmente conhece aquela artista ou aquele artista novo. E um material E tem bom vários pro nomes artista, né? incríveis. Um material legal pro artista também, né? Sim, sim, E Monique, pô, a gente exatamente. tá chegando aqui nos finalmente, eu tô de olho no reloginho, porque o Instagram derruba. Antes que ele derrube a gente tem 2 minutinhos. Queria que você deixasse aí seu arroba pra galera seguir. O pessoal que tá aqui, ó, me avisou agora, tenho 2 minutos. Sigam aqui o perfil da Monique, do WME. E queria que você deixasse, além de um recado final, uma indicação de uma música pra gente colocar na nossa playlist oficial, que tá lá, pessoal, música em rede no Menino do céu, é Spotify. verdade. Diga uma música pra gente colocar aqui e um recado final, pessoal. Tá, uma música eu amo, estou apaixonada desde novembro do ano passado pelo Jonathan Fair, que é um Claro. Ele artista vai de vir aqui jazz. semana que vem também, na próxima. Ele é um Ah, querido. É. lindo, maravilhoso. Putz, o nome da música eu preciso lembrar, porque ele tem um EP incrível. Não sei se Bike. borboleta, bike, não, putz, eu não lembro, mas posso te passar daqui a Claro, você pouquinho? passa. Sim, sim, você passa depois, sem E, problema. e considerações finais, eu acho que para esse momento aguentem firme, pensamento positivo.
essas lives, essas conversas são muito boas para a gente abrir a mente. E ô Lele do Deputa Madre lá de BH. Essas conversas são muito boas para abrir a nossa mente e achar soluções para o momento. Estamos juntos pela música e acho que agora a coisa é a gente se ajudar e fazer conexões, porque vamos passar por isso e estaremos muito melhor nos próximos É isso, anos. né? Isso, Tá esse é o difícil, Conexões. mas É isso. E esse é o Música é em Rede, isso. fazendo conexões também. Desculpa te interromper, que o Instagram vai derrubar a gente. Então, pessoal, amanhã a gente Certo. volta com uma entrevista com a Eliara. O Rodolfo vai fazer às 19. Sexta-feira tem o podcast novo. Também acompanhem nosso canal de segunda a quinta, a partir das 19. Obrigado, Monique. Até mais. Obrigada. Um beijo. Obrigado, a Valeu. gente se fala. Tchau.